Bom, vamos agora falar um pouquinho, né, sobre um assunto sério, um assunto necessário. E esse mês de setembro a gente celebra muitas coisas, é um mês muito emblemático, né, para nós brasileiros. Primeiro pelo Setembro Amarelo, que é um mês da conscientização e prevenção ao suicídio e depressão, enfim, toda essa área de saúde mental que falamos ontem. E hoje a gente traz, né, o Setembro Verde, que fala sobre a inclusão. E também para você que não conhecia, sobre a questão de doação de órgãos também, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Estou recebendo aqui a psicóloga Miriam Carla, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto tão bacana, né, e importante, que é a inclusão. Quando a gente fala de inclusão, nós falamos de saúde mental. Então é um tema muito bacana e não é todo mundo que conhece esse Setembro Verde. É né? verdade, é verdade. É mais o Setembro Amarelo, né? E eu falei, olha, eu vou na TV, eu vou falar sobre esse tema. Nossa, eu não sabia. O que é Setembro Verde? Então, já fala pra gente, já conta então. Isso, né? Então, exatamente, né? O Setembro Verde, ele é a conscientização aí da inclusão, né? Nós temos a consciência do incluir a pessoa com deficiência. Então, é algo para a gente lembrar, assim, né? Que a inclusão, ela é a oportunidade, né? Você dá oportunidade, você dá acesso às pessoas ali com a questão da deficiência, né? E a gente pensa o quê? Que a inclusão não é um favor, e sim um direito. Então, a gente, né, no Brasil aí nós temos mais de 14 milhões de pessoas com deficiência. Então, assim, se a gente porcentagem, 7% da população mais ou menos, né? Então, é algo que realmente precisa ser dito, ser falado. Então, é um convite, né? O Setembro Verde, eu acredito que ele é um convite para nós repensarmos, né? Como nós temos tratado, como nós temos olhado, como nós temos incluído aí as pessoas com deficiência. Então, é um tema muito bacana da gente estar trazendo aqui. É verdade. E olha, você sabe que a gente já falou um pouquinho desse tema aqui com uma mãe que, enfim, teve o filho, né, com autismo e tudo, e a partir daí ela começou a fazer um trabalho super legal de integração de outras mães com baixa renda, então, porque é um tratamento muito caro, principalmente para as mães que têm autismo, e ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, e eu queria também saber a sua opinião. Porque assim, a nossa geração, né, você com certeza é bem mais nova do que eu, mas a minha geração aí dos 40 a mais, nós não fomos ensinados, nem na nossa escola, nem no nosso ambiente, a não ser em casa, claro que minha mãe sempre falou muito sobre esse assunto, de conviver com as pessoas, incluir as pessoas com deficiência. Mas para os nossos filhos, é tão normal isso para eles, é uma coisa muito habitual. Então, na escola da minha filha tem, na sala dela tem, então eles brincam, vivem ali a vida normal, como todas as crianças. Hoje você acha que essa geração que está crescendo, já vivendo dentro desse ambiente, sabendo incluir, daqui uns anos isso vai ser mais fácil, vai ganhar mais força? Ou você acha que ainda existe muito preconceito por parte das pessoas quando falamos da inclusão? Olha, eu acredito que ainda temos muito preconceitos, né? Você trouxe a questão das crianças, e eu acho que a criança, ela é muito pura, né? A criança ali, ela não tem, talvez, né, eu vou colocar essa palavra, mas não tem a maldade ali, não consegue ver, talvez, essa diferença muitas vezes, né? Mas nós, assim, adultos, né, infelizmente ainda existe esse preconceito. Inclusive, tem uma palavra, né, no meio das pessoas com deficiência que chama capacitismo, né? Que é a discriminação, né, das pessoas ali com deficiência. A pessoa supervaloriza a questão da deficiência e não o potencial que elas têm. Então, muitas vezes, né, as pessoas ali, elas olham o quê? A deficiência, a falta. Então, infelizmente, ainda existe muito preconceito, né? Então, o Setembro Verde, ele vem para isso, para, né, como que eu estou tratando? Como que eu estou olhando? Qual que é o meu olhar, né? Porque o capacitismo, ele é aquela coisa, eu olho, você consegue fazer isso. Não, você não consegue. Então, a partir do que a pessoa, né, pressupõe dela, ela vai ali no tratar a pessoa. Hoje, assim, ao seu ver, você trabalha com bastante pessoas Sim, eu atendo, sim, né? Eu sou psicóloga clínica e vai fazer 10 anos ano que vem. E eu tenho pacientes que têm, né, que são pessoas com deficiências e tudo mais. Então, eles falam sobre isso. Às vezes um olhar, uma forma de tratar, né? Então, é aquela coisa do todo dia. Todo dia tem um olhar. A pessoa às vezes não precisa falar nada.
mas só do olhar a pessoa já, ó, tá, né, tá reparando, tá? Uhum. Então, realmente eles têm essa questão, né, e é o que afeta o que? A saúde mental. Você acha que hoje esse é o maior desafio que uma pessoa com deficiência encontra, essa questão da indiferença das pessoas? Ou existem mais outros desafios que você percebe? Sim, a indiferença é um desafio, com certeza existe esse desafio, né? Isso é um fato. Algo interessante da gente se pensar, outro que eu acredito que é o preconceito realmente, né? Porque quando a gente fala de inclusão, Bárbara, muitas vezes a gente lembra da acessibilidade. E a gente pensar que a acessibilidade é o que? É questão física. Então, é o físico ali, ó, tem uma rampa, ó, tem um corrimão, ó, tem um elevador. Tá, mas a inclusão, ela vai além da questão física, do como eu tratar. Você entende? Então, por exemplo, uma inclusão escolar. Às vezes a professora, né, igual você falou, as crianças recebem tudo, mas às vezes a professora não sabe como lidar, como ensinar. Então, é essa inclusão. Né? Por exemplo, uma atendente de loja, né? A loja ali tem toda a acessibilidade, ótima, né? Tem a rampinha e tal. Mas aí a pessoa, como que vai tratar? Né? Olha com preconceito, como que eu faço, né? Às vezes a pessoa é cega e ali a pessoa começa a falar mais alto. Então são pequenas coisas que entram na inclusão além da acessibilidade. Então eu acredito que ainda, né, existe aí um grande preconceito que as pessoas com deficiência passam, né? E a gente vê, por exemplo, né? Você falou sobre a questão da saúde mental dessas pessoas, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas essa pessoa ela já tem um problema, essa pessoa já é doente, ela não vai ter problema nessa questão da saúde mental. Mas olha, ele tem o autismo, o grau do autismo dele, o nível de suporte dele já é o máximo. Então, não precisa de um suporte. Imagina, esse aqui não gosta do toque, então não vamos trabalhar. Tem muito isso das pessoas, né? Esse capacitismo, esse preconceito sobre a saúde mental da pessoa com deficiência, achando que ela não precisa de um cuidado. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso, com certeza, né? Eles precisam desse cuidado, né? Todos nós, mas eles, né? Como nós estamos falando desse tema hoje, então, em especial, eles realmente precisam, né? E a gente pensar assim, imagina uma pessoa viver constantemente, olhar ali, talvez, de desprezo, um preconceito. O que isso vai gerando? Vai gerando uma baixa autoestima, uma insegurança, às vezes até um isolamento social, né? Muitas pessoas com deficiência, o que elas evitam sair. Não, vou sair, vão olhar assim, vão falar isso. Então, vai afetando a saúde mental, né? A ponto de realmente a pessoa falar, acarretar o quê? Numa ansiedade, numa depressão. Né, o que vocês falaram ontem, que eu assisti o programa de ontem de vocês, né? Então, pode acarretar o quê? Numa depressão, né? Até mesmo na vontade de por que eu tô aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Então, a gente tem que ter esse cuidado, com certeza, com as pessoas com deficiência, apesar de ter o diagnóstico, né? Como você falou, tá diagnosticado, acabou a vida. Não, dá para ser trabalhado, né? Uma psicoterapia, talvez precisa ali de um remédio psiquiátrico, uma fisioterapia. O que a pessoa precisa, né? Eu consigo oferecer, né? Infelizmente, muitas pessoas não conseguem oferecer tudo que uma pessoa com deficiência precisa, mas é algo que a gente precisa dar atenção, com certeza, né? E o Setembro Verde vem para isso, para a gente olhar, olha aí, será que eu estou fazendo? Tá dando? Não tá? Então, a saúde mental é importantíssima, né? Para não acarretar numa depressão profunda e, enfim, né? Ele liga um alerta pra gente, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o Setembro Amarelo, vamos falar sobre a conscientização, né, da prevenção, do suicídio, tudo. E muitas vezes a gente não entende que dentro do Setembro Amarelo, onde a gente tem números, infelizmente, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, a gente esquece que essa porcentagem das pessoas também inclui essas pessoas com deficiência. Sim, com certeza, inclui, né? E vamos dizer, eu não sei se esse seria o termo, mas existe um agravante, né, em relação por ter, né? E o que acontece? As pessoas, elas são definidas pela deficiência ali, né? Esse que acho que é a questão também, né? Tanto é que mudou o termo. Antes a gente falava deficiente, olha o deficiente. Agora é pessoa especial, né? Especial. Essa pessoa, olha, vaga para pessoa especial. Exatamente. Né? Então, agora qual que é o termo? É pessoa com deficiência. Então, ela é um ser, ela é um indivíduo
e tem uma deficiência. Então, é bom a gente também não se pautar nisso. Eu sou, né? Vocês até, foi algum programa aqui, não sei se foi ontem também que falou sobre isso, né? A gente toma como identidade. Eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Foi ontem, né? Então, às vezes a pessoa toma como identidade aquela questão, né, de talvez uma deficiência física e eu acho que esse olhar que a gente tem que ter, não olhar a pessoa como a deficiência, né? Porque senão, às vezes a pessoa tem potencial, né? Olha, tem super potencial, mas eu só foco no que ela talvez não tenha ou na dificuldade. Então, né, existe até uma lei sobre a cota, né? Empresas aí a partir de 100 funcionários tem uma cota ali, uma porcentagem de ter pessoas com deficiência. Então, muitas vezes a pessoa até está numa empresa, mas ela não se sente ali, talvez validada ou talvez ouvida, né? Acho que não seria a palavra validada, mas talvez ouvida, tendo espaço. Entende? Então, a inclusão vai além ali, talvez, de uma lei, além de uma acessibilidade, é o olhar, né? É o ouvir, olha, o que eu posso te ajudar? Entende? Então, é mais ou menos por aí que eu acredito. Hoje a gente vê uma grande dificuldade, principalmente dos pais, cuidadores, enfim, das pessoas que têm uma questão do espectro autista, ou então, mais que tem TDAH, que precisam de terapias recorrentes. Isso praticamente, a pessoa precisa de uma terapia diária, né? Principalmente dependendo do nível de suporte. E a gente, infelizmente, ainda vê o nosso sistema público com uma falta disso, né? De ter um espaço, mas a gente vê muitas ONGs, muitas pessoas se levantando para cuidar dessas pessoas. Hoje, ao teu ver, uma pessoa que ela é diagnosticada com o transtorno do espectro autista e ela não faz a terapia, ela pode ter o nível dela de suporte agravado por conta disso? É possível uma mãe, um pai, um cuidador que está nos assistindo fazer algo para essa pessoa em casa, onde ela possa oferecer um apoio, incluí-la no dia a dia dessa pessoa que talvez não tenha a condição financeira para poder colocar numa terapia específica? Sim, infelizmente sim. Em relação ao autismo que você falou, existem níveis de autismo. Então tem os mais leves, tem os moderados, os mais graves. Então depende muito qual que é o nível ali do autismo, né? Mas independente ali, né, do nível, é importante o quê? Ter um tratamento adequado, né? Eu sei que realmente às vezes não dá. Então o que está dentro da minha condição e eu posso fazer? O que está dentro do meu limite que eu posso estar fazendo? Entende? Então, são coisas aí para a gente tá se pensando. O incluir, o como tratar, né? Eu fiquei pensando falar sobre isso e, às vezes, eu acredito que o óbvio precisa ser dito. E uma coisa, como que eu trato uma pessoa com deficiência? Olha, tá no meu trabalho, tá em alguma situação e tudo mais. Eu acredito assim, o óbvio é o quê? É você tratar uma pessoa uma pessoa com deficiência como qualquer outra. Com respeito, com naturalidade. Né? Porque muitas vezes a gente vê alguém muito diferente ali do que a gente acha que é bonito, ou acha que é certo, ou acha que é isso, que é aquilo, e a gente fica, tá, como que eu falo? Né? Então, a primeira coisa, trate com respeito, trate com naturalidade, né? Eu tô partindo do pressuposto aqui que todo mundo trata as pessoas com respeito, né? Mas essa é a primeira dica, natural, respeito, educação, né? Ai, Miriam, talvez eu precise oferecer uma ajuda, como que eu faço? Né? Às vezes a gente pressupõe que a pessoa está precisando de ajuda, mas será que ela quer a sua ajuda? Será que... Né? Então, Miriam, mas eu quero oferecer, então, eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Né? A questão do falar também, às vezes vê alguma pessoa com deficiência ali, fala de uma forma infantilizada, ou às vezes fala com a pessoa que está do lado, o acompanhante, não com a pessoa que está ali. Então, né, imagine, você tá ali, a pessoa, né, eu dei o exemplo da loja, vai comprar uma roupa, tá com alguém, mas a roupa é para pessoa que, né, com deficiência. Mas o que você quer? Falando para outra. Então, né, são coisas, eu acho que assim, são mínimas que às vezes pelo preconceito, pelo medo, pelo diferente, né, porque tudo que é muito diferente. Só de olho no olho, de você poder olhar no olho do olho da pessoa e falar... Você quer a minha ajuda? Você precisa de alguma coisa? Exatamente. Né? Eu acho que isso normaliza, porque às vezes para nós é muito difícil. Acho que é o que eu te falei, a nossa geração não foi ensinada a incluir. Exatamente. Então, às vezes a gente quer, né, auxiliar, quer fazer alguma coisa, mas a gente espontaneamente, sem querer, a gente acaba demonstrando algo que a gente não quer demonstrar ou não quer sentir. Né? Então, acho que o primeiro
olhar no olho Isso. e ver que a gente é igual. A gente só tem uma Exatamente. coisinha ou outra Diferente, né? diferente, E aí, entende? todos nós somos diferentes, né? Essa que é a verdade. E às vezes, por ser tão diferente, a gente acaba tendo algum tipo ali de preconceito ou Sim. de alguma situação, né? Mas é algo que a gente precisa usar o quê, né? Trabalhar com naturalidade, realmente. São pessoas que têm sentimentos, que trabalham, né? As pessoas que eu atendo ali são pessoas super inteligentes, né? Porque às vezes a pessoa pode até ter uma deficiência, mas são inteligentíssimos, são esforçados, né? Tem a vida, trabalha, vida ativa. Então, né, a gente pensar nisso também, né? De que eles são como nós, né? Miriam, muitíssimo obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Eu Que também. você que está aí nos assistindo, fique ligadinho, acenda esse alerta para que você possa incluir, né? Pequenos gestos mudam tudo. Eu quero que você Sim. deixe os seus contatos para quem está nos assistindo e muito Sim, obrigada. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. Né? Como eu disse, eu sou psicóloga clínica e eu atendo de forma online pessoas do Brasil e do mundo. Então, se você quiser, minhas redes sociais, o Instagram, YouTube aí, é @psicomiriamcarla, tá bom? E tem um telefone aí também que é 11 49 54 7176. Eu acho que eu falei certo, 011. Tá bom? Eu estou aí disposta, né? Quem quiser ter uma psicoterapia, eu estou à disposição. Muito obrigada, viu? Cuide da sua saúde. A saúde mental Sim. manda todo o resto, tá bom? Consulte sempre aí uma psicóloga, um terapeuta da sua confiança. A gente vai para aquela pausa rapidinho, só o tempo de vocês seguir a Miriam, tá bom? E a Isso. gente já volta. Não sai daí não, que ainda tem o nosso Momento Esporte de hoje.